Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Na minha versão tem uma diferença aqui. Vocês, porém, são geração eleita, nação santa, povo que pertence a Deus. Irmãos, o versículo, ele fala que sobre o povo que pertence a Deus. Todos esses títulos nos remetem a aproximadamente para que haja um relacionamento de intimidade. Se você olhar todos os títulos, geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, o povo que pertence a Deus. Todos esses títulos falam de intimidade, de vida juntos. Deus nos chamou, e se você olhar, o povo de Deus foi separado para que, além de desfrutar do seu amor, esse povo pudesse ser agentes propagadores de Deus, agentes que levassem as boas novas, agentes que pudessem ter algo para anunciar, anunciadores de boas novas. O Novo Testamento é chamado o livro das boas novas do Evangelho. E quando nós olhamos esse texto e vemos esse relacionamento que Deus tenta estabelecer com cada um de nós, Jesus deixa bem claro que o propósito de todo cristão é viver uma vida cheia do Espírito Santo. E aí vem o texto que todos nós conhecemos, que é Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, se você olhar esse texto, analisando parte por parte, você vai ver que nós fomos chamados com um propósito: ser testemunha daquilo que temos visto, daquilo que temos ouvido, para que através da transformação que Deus tem agido na nossa vida, nós possamos impactar as pessoas que nos cercam, nós possamos impactar as pessoas com quem nós falamos. Não se pensa num cristão sem ser um propagador das boas novas. Não se pensa num cristão como alguém que tem uma mensagem e fica internamente só para ele. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma vida cristã de preparo. Para que as pessoas possam conhecer a Deus, eles não vão conhecer por uma descoberta deles, a não ser uma experiência muito pessoal. Mas para que o mundo conheça a Deus, eles precisam de ouvir. Eles precisam que alguém pregue para eles, através da vida, através do testemunho, e, se preciso, através de palavras. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Na versão que eu tenho aqui, ela diz: todos os que competem nos jogos, olha essa frase, se submetem a um treinamento rigoroso para obter a coroa que logo parece, ou que logo perece,
mas nós o fazemos para ganhar a coroa que vai durar para sempre. Então ele está dizendo, se submete a um treinamento rigoroso. Irmãos, aqui está uma palavra que nós precisamos guardar no coração. Nenhum cristão nasce sabendo, nenhum cristão nunca vai saber tudo. Nós precisamos passar por treinamentos constantemente. Hoje, duas irmãs daqui da igreja estão em Belo Horizonte fazendo um curso de imersão para treinamento de liderança da mocidade. A semana que vem, nós vamos receber aqui de manhã o pastor Sandro, que vai ministrar aqui. Ele vai vir para Ipatinga para participar de um curso de imersão sobre treinamento de células de liderança da Getsemane. Então vai ter um curso aqui em Ipatinga com os pastores da Convenção Batista Nacional, e o pastor Sandro está vindo para fazer os 2 dias de curso, sexta e sábado. Domingo de manhã, ele vai estar ministrando aqui, e à tarde ele vai voltar para Belo Horizonte. Por que eu estou falando isso? Para que a gente possa entender que a vida cristã é um estudo contínuo. Cada dia Deus se revela a nós de uma maneira como nós nunca tínhamos visto. Então, é algo inspirador observar como um atleta olímpico se prepara. Esses dias que eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei do João do Pulo. João do Pulo, quando ele fez aquela marca, levou anos para alguém bater a marca dele. Só que a sapatilha que ele usava era diferente, com uma técnica diferente. A roupa que ele usava tinha uma absorção do vento diferente. O tempo foi passando, a técnica mudou, a roupa mudou, a sapatilha que dá atração no chão mudou. E aí, por causa do treinamento, com tudo que aconteceu novo, e com novas técnicas que os treinadores começaram a implantar, a marca dele foi batida. Então, o que eu fico vendo é que é inspirador. São anos de treinamento, são anos de dedicação, dispensando conforto, dispensando momento de lazer, para atingir um objetivo, além do preparo físico, além do preparo psicológico, que pode ser um fator decisivo numa disputa. Até pouco tempo atrás, ninguém imaginava uma seleção brasileira com psicólogo. Aí o Brasil teve tantos problemas na hora da decisão, que a mente dos seus atletas não funcionavam, que hoje uma das estruturas mais estudadas é o treinamento psicológico de cada atleta. Querido, nós precisamos nos preparar para enfrentar o mundo lá fora. Nós precisamos nos preparar para entender que evangelho nós estamos pregando. Eu me lembro que antigamente, quando se pregava o evangelho, você chegava na casa de alguém e falava de Jesus, a pessoa dizia que não queria, e a segunda frase que dizia, você sabia que todo mundo aqui vai para o inferno? Essa era o evangelho de antigamente. Hoje, se você faz isso, você não consegue mais dar uma palavra para a família, porque eles se travam. Então, nós precisamos aprender a comunicar o evangelho sem susto, a comunicar o evangelho de uma maneira inteligente. Irmãos, tem muitas igrejas que gostam de falar sobre
as desvantagens de não viver no Evangelho. E eu tenho uma vontade muito grande de que a gente fale sobre os privilégios de viver no Evangelho. Quando você fala nos privilégios, você estimula uma vontade de conhecer. Quando você fala nas desvantagens, você trava a pessoa toda. Então, a Bíblia compara a nossa vida espiritual como uma corrida, onde cada um precisa ter um grande preparo, cada um de nós tem um dever que precisa ser feito em casa. Que dever é esse? Relacionamento com Deus. Que dever é esse? Conhecimento íntimo da palavra. Que dever é esse? Leitura, culto doméstico. Que dever é esse? Intimidade, porque não se pode falar de algo que nós não conhecemos. Irmãos, nós precisamos ajustar a nossa maneira de pensar. Nós precisamos ajustar a nossa maneira de falar. Se você vê uma pessoa da cidade pregando, e você ir num culto, numa roça, e alguém da roça pregando, você vai ver que a abordagem é completamente diferente. O da cidade usa a linguagem que ele tem da cidade, o da roça. Eu não sei quantos dos irmãos já tiveram esse privilégio de ir participar de um culto na roça com os irmãos. Eles usam experiências do dia a dia, da plantação, da criação, do manejo do gado, da maneira como eles lidam com a lavoura, da maneira como eles lidam com a água. Então, a figura de linguagem que eles têm para demonstrar o Evangelho para aqueles que estão ali na fazenda, na roça, é a linguagem do dia a dia. Não adianta você chegar lá para um irmão na roça e falar sobre iniquidade. Ele nem vai saber o que é isso. Você falar sobre esses nomes que aparecem na Bíblia, que são nomes que nós temos até dificuldade de assimilar. Nós precisamos falar. Por que Jesus, se você olhar o Evangelho todo, Jesus sempre ilustra o que ele fala com coisas muito simples. Eu sou a porta. Quem não passa por uma porta, quem não sabe o que é que a porta faz? Ele diz, eu sou o pão da vida. Quem não sabe o valor do pão e o que o pão faz? A água, quem não sabe? Se você olhar, todas as figuras que Jesus usou, são figuras muito simples. O Evangelho não é algo complicado. O Evangelho é coisa muito simples. E nós precisamos, como pregadores, como pessoas que testemunham, levar as pessoas a um conhecimento do Evangelho simples como ele é. Incentivar a cada um a ter relacionamento de intimidade com Deus, conhecer Deus. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço por causa da minha experiência. Eu te conheço na profundidade. É igual a criança que o pai prometeu a ela que se ela passasse de ano, ele o levaria à praia. E ela estudou e ficou muito focada naquilo ali, passou de ano. E aí o pai levou à praia. Só que ela imaginava tantas coisas porque não conhecia. E aí quando o carro vai, ele sobe numa montanha, chega lá de cima, dá para ver. E ela disse, pai, eu conheço o mar. E o pai disse, como? Ela falou, eu estou vendo daqui. Chega na praia, ela desce, e ela começa a pegar na areia, pegar na água para beber,
e vê como é salgada. E todo mundo que passa, ela pergunta: você conhece o mar? As pessoas dizem: eu conheço. Ela diz: eu também conheço, conheci hoje. E aquela menina perguntando a todo mundo, de repente vai passando um senhor, e ela pergunta: você conhece o mar? Ele diz: eu conheço. Ela falou: também eu conheci. Eu conheço, conheci hoje. Só que aquele homem era um pescador, que conhecia o mar nas águas profundas e ali nas águas rasas. Nós, muitas vezes, a nossa experiência com Deus é porque ouvimos falar. Então, nós não temos o que dizer, porque não temos experiência. Aquela menina, ela só podia falar do que ela viu. Mas aquele senhor, ele podia falar das experiências dele quando a água estava agitada, quando o barco dele quase afundou, quando ele ia pescar e a rede não tinha nada. Aquele homem, ele podia dizer: eu conheço o mar. Meus irmãos, tem muitos de nós que não conhecemos a Deus, só conhecemos a Deus na hora que tudo vai bem, na hora que as coisas começam o mar ficar encapelado, as águas ficarem agitadas. A gente toma decisões que entristecem a Deus. Então, para falar do Evangelho, nós precisamos ter relacionamento com Deus. Ninguém pode dar uma aula sem conhecimento da matéria. Ninguém pode falar de algo sem conhecer. Meu pai, quando foi plantar cacau numa parte da fazenda, ele pegou os funcionários todos e levou para Ilhéus, para uma entidade que tem lá chamado CEPLAC, que eles ensinam o manejo do cacau, eles ensinam como podar, como plantar. Cada pé de cacau tem que ter do lado um pé de abacate, um pé de banana, um pé de abacate, um pé de banana. Por quê? A banana traz a água, mas o abacate para alimentar o cacau. Então, o abacate faz sombra para o cacau. Então, é tudo muito cuidadoso, tudo muito estudado. O corte não pode ser feito de qualquer maneira, tem uma maneira certa. E os funcionários foram para a CEPLAC e passou um tempo lá estudando como plantar, o que fazer em volta, a maneira de colher, como colher e o que fazer. Depois que eles fizeram isso, então foi plantado o cacau na roça para que eles pudessem cuidar. Meus irmãos, o que nós queremos é que cada irmão da igreja tenha uma experiência própria, de dizer: eu conheço a Deus, não somente porque Ele me salvou, não somente porque eu recebi uma bênção. Eu conheço a Deus porque Ele é meu companheiro dia a dia. Eu conheço a Deus porque eu estou com Ele nas horas boas e nas horas ruins. E Ele é o meu companheiro que me guia, que me consola. Eu sei que Deus conforta, porque Ele já confortou a minha vida. Eu sei que Deus é isso, porque Deus já fez isso comigo. Então as pessoas vão falar de experiência própria. Querido, a segunda coisa que nós precisamos aprender, antes de começarmos a ser um propagador, primeiro, conhecimento. Segundo, entender que cada um de nós dependemos muito da vida de oração. Põe, por favor, Tiago 5, 16 a 18. Olha esse texto, por favor. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. Olha aí, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Hoje de manhã,
nós estávamos aqui orando, e aí nós fomos orar. Eu pedi para nós orarmos pelos enfermos, e o pastor Roberto estava sentindo dores, e o pastor Antônio veio e colocou as mãos sobre ele, e orou por ele. Mas orou com imposição de mãos, porque ficou bonito? Não. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz, e nós cremos, e nós já experimentamos esta oração, já experimentamos a resposta de Deus. Continua, por favor, o 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Querido, somos justificados por Deus mediante a fé, e por isso temos que ter confiança de que a oração do justo, ela é eficaz. Nós temos que ter entendimento que quando um justo levanta a mão para orar, Deus ouve. A Bíblia diz, os meus ouvidos estão abertos à oração que se faz neste lugar. Em outro texto diz, porque os olhos do Senhor estão abertos e os ouvidos sobre cada um de nós, para ouvir a oração e ver cada um de nós. Meus irmãos, somos convidados a orar de forma fervorosa. Não deixe de orar. A oração transforma, a oração muda, a oração abre portas, a oração faz milagres na nossa vida, que só quem sabe é quem já experimentou, está no meio de algo muito complicado, e orar, e a mão de Deus vir sobre nós. Irmãos, quantas orações cada um de nós temos respondida de Deus? Quantas orações nós temos de momentos tão duros na nossa vida que a gente clamou e Deus respondeu. Existem hoje dúvidas em seu coração de que Deus está sempre ao seu lado? Não pode ter essa dúvida. A Bíblia fala que o que impede Deus de estar ao nosso lado é o pecado. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. O pecado interrompe o nosso relacionamento com Deus. Então, se nós queremos ter um relacionamento com Deus de profundidade, nós precisamos ter uma vida de oração. Se você olhar a vida de Daniel, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Se você olhar a vida dos homens de Deus, eram homens que tinham uma vida de oração, de intimidade com Deus. Eu conheci, no início da obra de renovação, no Brasil, na década de 70, 80, teve um pastor, no Espírito Santo, eu acho que o pastor Paulo chegou a conhecer o pastor. Ele estava aqui agora, o nome dele. Eu baixei a cabeça, caiu o nome. Esse homem, ele tinha uma vida de oração tão profunda. E ele vinha pregar na nossa igreja, o Calvário, em Valadares, algumas vezes. Lembrei, peguei o nome de volta. Etevaldo Tristão. Pastor Etevaldo Tristão, ele era um homem que passava 21 dias de oração sem falar com ninguém e sem comer alimento nenhum. O meu sogro falava comigo, rapaz, esse camarada é um exemplo. E aí, convidava o pastor Etevaldo. Ele vinha à igreja, terminava os cultos, todo mundo era acostumado a sair para comer alguma coisa. Etevaldo, não, me leva para o hotel onde eu estou hospedado. Mas por quê? Eu estou num tempo de consagração,
eu não quero falar com ninguém, é só Deus. E aquilo me impressionava, esse relacionamento dele com Deus, me impressionava aquele tipo de vida de Etevaldo com Deus. Mas, irmãos, ele já faleceu. Mas a obra que ele... 2012. Mas a obra que ele deixou está viva até hoje, lá no Espírito Santo, por causa da vida de oração que aquele homem tinha. Irmãos, nós precisamos voltar a ter momentos de oração, ter o canto nosso de oração. Lá em casa, Rosa fez o quarto de oração. Botou um tapete, um local de tocar música. Ela pegou um bocado de CD ali, levou para lá, que lá botou um aparelho, para a gente ter esse momento, umas tapetes. E aí, tapete não, umas almofadas para a gente ajoelhar. E nós fizemos um quarto de oração. Quando ela entra ou eu entro para lá, todo mundo sabe que não é para chamar, não é para atender celular, não é nada. Nós estamos no quarto de oração. Irmão, nós precisamos ter na nossa casa o quarto de oração. Nós precisamos ter na nossa casa um tempo de oração. Eu não fiz isso porque achei bonito. Eu fui visitar o pastor em Salvador e ele foi me mostrar a casa dele. Uma casa linda, perto do mar. Ele é pastor da igreja batista Lírio dos Vales, do Rio Vermelho. E eu pregava nessa igreja sempre. E um dia eu fui pregar lá, ele me pegou no hotel, me levou para conhecer a casa dele, que Deus deu para ele, num local lindo, no alto, e de lá ele via toda a praia. E aí ele me mostrando a casa, de repente chegou num quarto, que só tinha um tapete, almofada, a Bíblia e um candelabro. E ele disse, aqui é o melhor lugar da casa. Aqui é o lugar que eu converso com Deus. Aquele pastor me impactou tanto, que todo lugar que eu vou morar, pastor Jurandir Miguel, todo lugar que eu vou orar, eu me lembro dele, que eu vou morar, eu me lembro dele. E a gente procura fazer um lugar de oração. Você tem um lugar de oração na sua casa? Aonde você entra para pedir socorro? Aonde você entra para adorar? Aonde você entra para guerrear? Quantos momentos nós precisamos guerrear? Irmãos, eu estou falando aqui de propagador do Evangelho. Ele precisa conhecer a Deus. Ele precisa falar das boas novas de Deus, mas ele precisa ter intimidade com Deus. Meus irmãos, uma das coisas que mais eu tenho pedido a Deus para tirar do nosso meio, é o sentimento de amargura que eu tenho visto. As pessoas estão tão amargas por causa do sofrimento, estão tão amargas por causa das experiências. Olha o que diz Hebreus 12, 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Irmãos, não está dizendo aqui que a raiz de amargura não vai brotar. Ele está dizendo que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe. E que ela não nos contamine. Porque senão o evangelho vai ser pesado. Senão o evangelho vai ser por obrigação. Senão o evangelho vai ser por religião. Nós vamos olhar as coisas do mundo e vamos ficar perguntando a Deus, por quê, por quê, por quê, por quê? Não. Quantas raízes de amargura que entram no nosso coração, nos contamina o nosso olho, contamina o nosso coração.
Aí, quando nós nos ajoelhamos, ao invés de adorar o Senhor, ao invés de agradecer o Senhor, nós só vamos pedir, 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 pedir. Você já foi com uma criança no supermercado, 11 horas da manhã? Tem essa experiência para você ver. Você chega com a criança 11 horas, tipo assim, 10 e meia, 11 horas. O horário que ela está brotando dentro dela uma vontade de comer. E aí você vai passando e ela diz, me dá isso, me dá isso, me dá isso. É tanto me dá que você fala, Deus, eu vou embora. Muitos de nós só chegamos perto de Deus para pedir. Porque dentro de nós tem raiz de amargura. Então nós ficamos pedindo, pedindo e nunca nos contentamos com o que Deus nos dá. A amargura tem uma maneira obstinada de se enraizar profundamente na alma. E depois de instalada, ela dificilmente é removida. Ela se inicia por acontecimentos que nos marcam de forma negativa. E aí, irmãos, ela cria dentro de nós profundas feridas que vai nos magoar. Pode ter sido uma atitude perversa de alguém que deveria dar amor e agiu de outra maneira. Pode ter sido por palavras proferidas que nos feriram tanto, de onde você esperava uma palavra de apreço, vem uma palavra de deboche, ou mesmo atitudes de pessoas deliberadamente que planejam o mal. Satanás, ele tem essa característica de plantar dentro de nós raiz de amargura. E aí, na hora da nossa oração, não sai relacionamento com Deus, sai somente pedidos. Não tem um momento de gratidão, não tem um momento de louvor, não tem um momento. Eu tive uma aula no seminário com uma senhora que era uma das maiores intercessoras, que ela é uma intercessora que dirige gente no mundo todo. E ela veio dar uma aula para a gente, era um curso intensivo sobre intercessão e oração. E ela estava dizendo, toda oração, ela precisa começar com louvor. Toda oração, ela precisa começar com gratidão. Toda oração, ela precisa começar com louvor, gratidão, reconhecimento de quem Deus é. E aí ela vai falando sobre as estratégias de oração, louvor, adoração, quem Deus é. E aí ela dizia, reconheça a soberania de Deus. Reconheça a autoridade de Deus. Senhor, Tu és o meu tudo. Tu és a minha esperança, Tu és a minha direção. E ela diz, e por último, depois de você louvar, exaltar, glorificar e reconhecer a soberania de Deus, o governo de Deus, então, por último, você pode pedir. Quando ela deu essa aula, eu falei, Deus, nós estamos orando tudo errado. A gente já começa pedindo. E a gente não tem essa oração de gratidão. E aí ela continuou e ela diz, o conserto disso é só com relacionamento. Quanto mais você pratica a oração de gratidão, de louvor, de reconhecimento, de adoração, de entronizar Deus, você vai tendo intimidade com Ele. O plano de Deus, irmãos, para nós, não é que esqueçamos os nossos problemas, não é que esqueçamos as nossas dores, mas é que possamos enfrentá-los e ser curados. Tem pessoas que você ora por ela,
E quando você acaba de orar, você diz, amém? A pessoa diz, a minha dor já tomou posse. Já tomou posse, não quer. A minha dor, a minha doença, a minha tristeza já tomou posse. Irmãos, problema é algo que chega na nossa vida e tem dia para começar e tem dia para terminar. Não é algo deserto na nossa vida, é lugar de passagem, não é lugar de morada. Problema na nossa vida é passageiro, não é contínuo. Então nós precisamos aprender a orar ao Senhor, a tirar dentro de nós toda raiz de amargura, deixar Deus ser louvado em nossa vida, mas nós temos que entender. E aqui, eu peço para você colocar muita atenção no que eu vou falar agora. Todas as vezes que você se ajoelha para orar, o diabo vai tentar, de todas as maneiras, tirar a sua atenção dali. Você vai se lembrar de coisas inadiáveis que você tem que se levantar para ir. Você vai se lembrar de coisas que esqueceu de pagar e que tem que ser pago naquela hora. Você vai se lembrar de coisas de pessoas que você deveria responder e que não respondeu, então que você tem que responder. E quando nada dessas estratégias ele consegue, então ele joga o arrebatamento do sono. Dá um sono. E aí, as estratégias de Satanás é te tirar do foco do relacionamento vertical com Deus. Porque esse relacionamento muda. Esse relacionamento transforma. Esse relacionamento nos prepara para anunciar as boas novas. Porque nós não vamos falar de algo que ouvimos falar. Nós vamos falar de algo que nós experimentamos. De algo que está dentro de nós. De algo que está no nosso coração. Não há nada que esteja profundamente enraizado em nosso coração que a graça de Deus não possa alcançar, que a graça de Deus não possa remover de dentro de nós. Não há nenhuma ferida, mais dolorosa que for, que a graça de Deus não possa curar e não possa tirar de dentro de nós. Nenhuma ofensa cometida contra você é tão monstruosa que o amor de Deus não possa capacitá-lo a perdoar. Querido, eu quero encerrar essa palavra nesta manhã, perguntando a você como está a sua intimidade com Deus. Como está o seu tempo de preparo, de conhecer, de conhecer a palavra do Senhor? Como está o seu tempo de oração com Deus? Nós queremos ser anunciadores de boas novas, mas nós só podemos falar do que está dentro de nós. Não se pode brotar algo de dentro de nós se nós não tivermos. Romanos capítulo 15, versículo 2 e 3, por favor. Romanos 15, 2 e 3. Os irmãos podem subir. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Querido, nós somos colocados no mundo. E a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se você for esperar, tudo está bem para depois pregar, você nunca vai fazer. Nós precisamos de intimidade com Deus,
conhecimento da palavra, vida de oração, para que todas essas coisas dentro de nós possa fluir nos nossos lábios de uma maneira natural. O evangelho não é pregado por profissionais. O evangelho é pregado de anúncio de relacionamento. Quando nós anunciamos algo que nós vivemos, tem outra profundidade. Quando nós falamos algo que somente conhecemos teoricamente, não tem profundidade. Então, eu quero, nessa manhã, falar com você que quer ser um pregador, quer ser um anunciador de boas novas. Daqui a alguns meses, nós vamos começar os cultos nos lares, os pequenos grupos, os grupos familiares. E nós vamos precisar de irmãos que tenham intimidade com Deus, que tenham um relacionamento com Deus. Não se pode falar do que não conhecemos. A autoridade para falar de Deus é quando temos relacionamento com Deus. Se coloque de pé, querido.